E aí eu queria desejar a todo mundo, né, todo mundo seja bem-vindo, que aproveite esse momento. São duas mulheres incríveis, como vocês, muitos aqui que já conhecem, elas vão contar um pouco da história delas dentro do grupo, os desafios de ser mulher, né, é a terceira roda de conversa que a gente está fazendo, pelo Dia das Mulheres, que esse ano tem Energia das Mulheres Virão. E eu vou pedir agora que a Maiara e a Luciana se apresentem e falem um pouco da carreira delas dentro do grupo Mateus. Sim. Boa tarde, pessoal. Acho que não foi. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Bom, pessoal, eu já estou com 2 anos no grupo Mateus. Cargo de coordenação. Meu nome é Maiara. Já conheço algumas carinhas, já convivi, já troquei ideia, já bati na porta, pedi ajuda. Não tenho medo de pedir ajuda. E eu entrei no grupo Mateus, eu era analista de marketing, 4 anos, já vinha nesse cargo de analista. E sou publicitária, me formei com publicidade, depois me especializei em marketing, fiz gestão de projetos. Mas quando eu cheguei no Mateus era para uma vaga, quem lembra do Paiva, o redator? Era para a vaga de redação do Paiva. E eu recebi a proposta, o meu gerente de marketing na época era o Hudson, e ele analisou o currículo, achou, assim, meu Deus, uma menina tão nova, com alguma experiência já no mercado. E ele me propôs o desafio, eu recebi essa proposta, eu levei um impacto, porque eu vim para um cargo de analista, talvez eu não tinha segurança até então, poxa, já alguém me fazendo convite para ser coordenadora. Então, na hora quando eu recebi esse convite na sala, naquele aquário lá, da antiga estrutura de vocês, da Pulse, da nossa estrutura, então eu olhei para o lado, vi aquela multidão de pessoas, e eu fiquei meio assim, meio travada, mas eu disse, não, vou encarar o desafio, e na hora dei a resposta. Então, quando eu entrei para o cargo de coordenação, foi a mudança de chaves. A gente disse que mudou o mindset completamente, porque antes eu me via dona dos meus processos e me via também gerindo o meu tempo sobre a minha atividade. A partir de então, eu tinha que gerir o tempo e a atividade de 30 pessoas. O marketing, até então, do Maranhão sempre foi, até hoje, ele é subdividido em regionais. Então, além daquelas pessoas que vocês veem assim, lá no terceiro andar, tem pessoas em Imperatriz, tem pessoas... Depois vieram as regionais, como eu entrei em 2019, vieram as regionais de Teresina. Aí tinham pessoas em Balsas, enfim, tinham pessoas em 5 regionais, além aqui do administrativo da Coama. Então, a minha primeira etapa foi conhecer as pessoas. Eu não queria impor meus processos, não queria dizer o que era certo e o que era errado. Eu queria primeiro ouvir. Ouvir de quem estava fazendo, de quem vivia as dores, o que precisava. Então eu cheguei muito humilde mesmo, eu precisava entender como é que as pessoas lidavam com o mercado de varejo. Minha experiência até então, eu tinha passado por agência digital, tinha passado por agência off, tinha passado por marketing, mas minha experiência era de hospital. Eu já tinha lidado 3 anos antes trabalhando com hospital. Então era totalmente diferente do que o ritmo do varejo. O varejo é surreal. Você quando entra, você aprende e gosta, mas é completamente diferente. Então, comecei a trabalhar, a ouvir, a sentar. E aí, depois a gente vai chegar numa pergunta que eu acabei mencionando aqui para a Luciana. Lidar com o feedback. Você, assim, quando você vai para o estágio de que você tem que ouvir as pessoas, você diz, não, eu não trabalho a escuta corretamente. Você começa a entender como é lidar com uma equipe e lidar com sentimento, curiosidade, atenção. A gente precisa dar muita atenção para a nossa equipe e às vezes parece que você não é só uma gestora, você vira uma mãe. Então a gente trabalha mesmo a empatia com a nossa equipe, com o ser humano, e acho que me estendi, né? Tá ótimo. Então eu vou passar para você para falar um pouquinho. Já volto. Eu nem lembro de marcar outra pergunta. Se apresentar. Ah, tá. Gente, boa tarde, obrigada por todo mundo estar aqui. Bom, eu falo alto mesmo, não sabia que era tanto assim, né? Bom, eu comecei minha carreira como designer, nem era esse nome, né? Eu desenhava a tela, não tinha design de interface, não tinha esses nomes mais
mais estruturados e pomposos que existem hoje, assim. Caí nessa carreira meio que de maneira muito aleatória e comecei a adorar o que eu fazia. Trabalhei também em algumas empresas de tecnologia, desenvolvendo interfaces, né? Eu desenhava a tela e também executava essa tela, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar na empresa assim, que era no meu bairro, que eu adorava. E assim, era um dos meus sonhos de vida, trabalhar nessa empresa, consegui fazer isso. E vim aqui para o Mateus em 2014 com uma proposta de tentar aplicar algo que a gente já estava fazendo lá, que era desenhar essas interfaces e validar. E também você fazer essa construção aqui dentro do código, né? E vim com essa proposta. Era um time menor, não era só mato, mas eu acho que tinha umas 17 pessoas. Né? Era um time bem pequeno, era o Gemicore. E a ideia era que eu começasse a fazer essas construções e ajudasse eles a migrar para a web. Né? Não tinha iniciativa web aqui. E então vim, adorei o desafio. Fiquei meio assim, né? Pô, Mateus, no mercado, o que eu vou fazer lá, na empresa de tecnologia? Mas assim, deu muito certo. Obviamente que eu já estava num período da minha vida que eu queria mudar um pouco o que eu fazia, já estava fazendo tela há muito tempo. E tive a oportunidade de ter uma equipe, né? Quando você tem uma equipe, aí você nasce como líder, né? Então, eu tive uma oportunidade sensacional de trabalhar com pessoas assim incríveis. E cada dia a gente vai se construindo aqui, né? Aos pouquinhos, a gente vai fazendo essa construção, você vai se equalizando de acordo com o que a equipe precisa, com o que a equipe demanda. Então, basicamente, a minha trajetória dentro do Mateus e no espaço que eu tenho ocupado é essa. Eu não quero também me estender, mas vamos para a próxima. Tá. E dentro da trajetória de vocês, que vocês contaram agora aqui pra gente, conta quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram. Não precisa ser só do Mateus, mas na vida profissional específica. Mas principalmente dentro do Mateus. Faço aqui, tu faz aqui. Eu acho. Tomadas de decisão rápidas, de forma que mexesse com o sentimento da equipe. A gente flutua bastante em termos de decisão de mercado e, às vezes, a gente precisa mexer num projeto que já está quase idealizado, finalizado. Às vezes, a gente precisa comunicar isso e a gente tem muito apego por projetos finais, por artes finais, por decisões finais já planejadas e, assim, eu fui aprendendo, eu digo que aprendi bastante assim, com o Grupo Mateus e entender a decisão que era da diretoria, a decisão que era de uma comissão, uma decisão que vinha para a gente comercialmente, e aí a gente precisava lidar com esse sentimento e tentar discernir, digerir aquilo e depois passar para a minha equipe. Então, foram várias vezes que às vezes batiam na nossa porta e traziam algumas decisões e a gente precisava lidar com aquilo. Então, eu pegava o primeiro choque, assim, tentava absorver da melhor forma e depois trazer e traduzir isso para a minha equipe de forma que não deixasse ninguém desanimado, que não deixasse desmotivado e eles sentissem, poxa, eu vou ter que ter um retrabalho sobre isso, eu vou ter que... Aquela minha ideia não foi executada, então, assim, foi lidar com os sentimentos e com o desapego, que eu digo que a gente vai, durante o tempo que a gente vai executando aquela tarefa. Então, foi discernir, digerir rápido para poder tomar uma iniciativa e trabalhar e engajar a equipe para se manter ágil para aquele projeto. Além de ser tantos desafios, talvez o primeiro, e aí eu vou aproveitar o gancho, embora eu não goste muito de militar, mas talvez um dos primeiros que eu tenho enfrentado é ser mulher no ambiente de tecnologia, né? Não é uma coisa muito simples. Obviamente que eu tenho um temperamento que talvez não dê muita margem para ser vítima, mas você é vítima até quando você não dá margem, né? Então, esse é um grande desafio de você tentar
transpor, e todo o tempo você tem que ficar, de alguma forma, te superando, né? Superando para que o teu gênero, a tua condição não te deixe limitada. Talvez esse seja o primeiro desafio. E desafios, nossa, assim, tem números. Eu acho que trabalhar com gente talvez seja o maior de todos, né? Como é que eu me pergunto todo dia assim, como é que de alguma forma eu posso ajudar essas pessoas a construir algo que eu pensei, assim? Como é que eu posso de alguma forma despertar neles essa vontade de me ajudar nessa construção, ou mesmo fazer com que eles tenham essas ideias para que a gente faça essa construção em conjunto. Não tem uma receita. E não olhar uma equipe com números, né, talvez seja o maior desafio. Eu tento superar ele todo dia, não sei, acho que nem todo dia eu consigo, mas assim, me esforço para que isso aconteça no dia a dia. Acho que talvez esse seja o maior de todos. Certo. E, no caso, o que vocês precisaram desenvolver de principal, assim, vocês, isso aqui eu preciso desenvolver para estar hoje no cargo de liderança dentro do Grupo Mateus, que vocês sabem, né, que tem um perfil bem diferente de muitas outras empresas que a gente conhece por aí. Né? Tá, sim. Eu vou quebrar aqui, Mayara, a dinâmica. Cara, eu não sei, eu acho que sempre a gente fica esperando uma resposta pronta, assim, o que precisa? Precisa desse passe, desse... Eu acho que a primeira coisa, você tem que estar aberto aos indivíduos que trabalham contigo, né? Então, ser líder tem disso, né? Você não é líder se você não está conectado com o seu time. Não existe liderança sem time. Então, o time precisa reconhecer em você alguém que, de fato, eu vou nessa com essa pessoa e vou tentar... e nessa jornada fazer esse desafio. Mas, assim, pensando no ambiente do Mateus, eu acho que talvez essa questão o pessoal fala muito em flexibilidade, né? Mas se a gente for pensar que flexibilidade aqui no Mateus não é só você ter jogo de cintura, né? Mas é você estar apto a todo dia restartar algo que você achava que estava quase lá. Não, vamos voltar 3 casas, vamos fazer de novo, voltar 3 casas. Talvez essa é uma grande habilidade para as lideranças daqui, né? E também ter resposta rápida às coisas. Parece um negócio clichê, mas se você não conseguir responder rapidamente ao que está acontecendo, a tua atitude pode gerar uma consequência para todo mundo que trabalha contigo. Então, você tem que ter essa visão. Eu vou olhar, vou refletir e vou tentar agir, porque tem 30 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas aqui que dependem das minhas decisões, e elas precisam ser as decisões minimamente assim baseadas no que está acontecendo. Então, eu acho que para cá, para o Mateus, essas duas, precisa de todas as que você dispuser, obviamente, mas eu acho que talvez sejam as duas que mais a gente precisa com recorrência, assim. Não só ter jogo de cintura, mas conseguir restartar todo dia uma coisa, pensando diferente, vendo diferente, até porque a natureza do nosso negócio pede isso, né? De manhã a gente tem um problema, se não resolve de tarde, à noite a gente pode estar muito comprometido. Então, acaba que você tem que resetar isso sempre e essa questão mesmo de estar ali, vou responder rápido, o que eu faço? Não ter medo, né? Não posso ter medo de fazer isso aqui, então vamos embora. E não pensa muito, pelo menos não para decidir nesse momento, né? Porque essa demora pode ser fundamental, assim, no desfecho de alguma coisa. Complementando as duas habilidades que a Luciana citou, eu digo que eu aprendi a ser a pessoa que tem coragem de dizer que pode dar errado. Quem me conhece sabe que eu sou super sincera sobre a opinião. Se tu me mostrar um projeto e eu posso achar que é bom ou ruim, eu nunca vou te dizer sim para te satisfazer e dizer, poxa, é legal. Eu vou complementar com uma opinião crítica, mas uma crítica que te fundamenta em algo, te faz pensar em reestruturar alguma coisa. Então, eu nunca tive muito medo de tentar expor minha opinião de forma que aquilo não travasse a outra pessoa ou também levasse isso para minha liderança ou outros líderes que poxa, será que eu vou sair queimada? Não, eu sempre tive essa coragem de expor de uma forma que tentasse respaldar aquele projeto ou até mesmo o Grupo Mateus. Então, eu acho que desenvolvi essa habilidade de coragem de falar minha opinião na hora certa
E também conversar, eu acho que além da agilidade, trocar muito com outras equipes. Eu acho que quem cresce no Grupo Mateus é quem entende um pouquinho do negócio. Então, se você chega... lançamento do maestro, saber o que é o maestro, trocar com o endomarketing. Então, assim, talvez cheguei onde cheguei porque fui lá, bati na porta, eu precisava mexer com alguma área, então eu precisava conhecer daquela área antes de apresentar uma ideia, antes de por a minha curiosidade sobre aquilo, eu queria entender sobre a área. Então, acho que te faz também crescer dentro do grupo e que me levou até aqui também foi ouvir das áreas o que elas faziam com propriedade, sem ter um achismo sobre aquilo. Então, acho que são duas coisas que se complementam, a agilidade e também o trabalhar humano. Eu queria deixar que tu dissesse alguma coisa. Eu que deixei. E agora fala pra gente se alguma decisão que vocês já tomaram, polêmica, né, foi questionada pelo fato de vocês serem mulheres. Você sentiu que, talvez fosse um homem essa decisão que ninguém iria questionar. E como vocês reagiram nesse momento? Já. Não vamos ser omissa de dizer que não, que já. São alguns momentos que a gente vive assim no nosso dia a dia, independente do seu cargo, independente da sua área, independente do seu ambiente ou momento. Sempre vão questionar a tua opinião, por mais que tu tenha propriedade naquilo que tu faz. Sempre vai vir alguém e confirmar a tua ideia com outras palavras, e o homem vai ser aquele que vai ditar o discurso final. A mesma coisa que tu já tinha mencionado antes, e o crédito quem leva é o homem. Então, já aconteceu também de eu tomar decisão e depois me questionarem por que eu fiz aquilo, achando que foi porque eu tive uma proteção pela equipe ou porque eu tomei as dores da equipe, e não era uma decisão racional, e era uma decisão racional sobre o impacto que podia acontecer. Então, nessas situações, eu sempre levo para casa e tento discernir um pouquinho, eu não mostro para a equipe se aquilo me desestabilizou ou se mexeu comigo, mas eu tento levar um pouquinho para casa e tirar proveito de uma lição positiva, assim, porque se a gente fosse colocar numa posição de vítima também, a gente não se fortalece, principalmente a mulher, que todo dia, todo mês, enfim, aparece um desafio e ela é questionada sobre aquilo que ela sabe que faz bem, mas ela precisa impor aquela opinião 2 vezes, porque na primeira não te ouvem. Sim. Então, eu sempre levo assim como um ponto positivo de tentar equilibrar da próxima vez, ou tentar conquistar aquela pessoa quando é algo direto, enfim, mas para tentar reforçar minha opinião, e vou tentando conquistar aos poucos. Eu sei que não é rápido, então a gente vai trabalhando um pouquinho da paciência e do diálogo. Então, acho que é dessa forma que a gente vai tratando o ser mulher. Bom, no meu caso, acho que aqui no Mateus, acho que talvez um pouco mais do inverso, né? De ser questionada e tipo, Lu, pega leve, tu não é pra tu fazer assim, Já escutei inúmeras vezes assim, tu parece um homem falando, né? Então, tu ainda tem essa coisa, assim, eu tenho que ser delicada, tudo bem, quem quer ser delicada, ótimo. Embora eu tenha os meus momentos de delicadeza, talvez a minha personalidade não tenha isso majoritariamente exposto, né? Mas já escutei muitas reuniões de liderança que tu tem que ser menos, tu tem que pegar mais leve, tu não pode ser desse jeito. Nossa, tu já te viu falando, tu parece um homem falando. Isso já aconteceu inúmeras vezes aqui. Obviamente que é um pouco chato tu te deparar assim, porque você está no lugar, você está esperando que as pessoas te enxerguem como um indivíduo, não como uma mulher ou como um homem. Eu sou um ser humano que tem o meu repertório, tem as coisas, a minha bagagem que eu adquiri na minha profissão, na minha vida, e é nesse momento que eu quero contribuir como uma pessoa, um indivíduo, não como a mulher ou como o homem, né? Mas já escutei muito disso, assim, que eu tenho que pegar leve, que eu não posso ser dessa forma, que eu sou muito abrasiva, que... Enfim, esse tipo de coisa que também é muito chato você ouvir. Porque eu sou mulher, eu não posso ter uma opinião para dar, eu não posso ter um estalo e fazer as decisões, eu não posso não ser indecisa. Eu tenho que ser porque sou mulher, não faz muito sentido
esse tipo de coisa, então é desagradável, né, no dia a dia, porque é mais um obstáculo que você ainda tem que estar pensando, tem que ter um jogo de cintura ali para lidar, então é um pouco chato, né, nesse aspecto, fora que eu acho que é uma cultura que perpetua esse tipo de pensamento, assim, tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Gente, você tem que ser um profissional. Eu acho que o que interessa, no final das contas, no ambiente de trabalho é o indivíduo como profissional, é o que ele te traz, o que ele agrega e como é que ele está fazendo as coisas. O ser mulher, eu acho que ajuda a gente no âmbito de, tipo, a sociedade espera da gente tanta coisa que acaba que você se torna uma criatura muito mais multifacetada, né? Obviamente, com todo o respeito aos meus colegas aqui, homens, se espera muito da mulher. Então, por se esperar tanto, acaba que a gente lida com muita complexidade no dia a dia. Então, eu acabo que eu tento pegar isso e tento imprimir isso nas minhas decisões, no meu trabalho, como eu me posiciono. Não vejo isso como algum tipo de problema, mas você ser vista dessa forma é algo que é bem complicado e desafiante, assim, de você ter que lidar no dia a dia, né? Dá para ouvir, né, gente? Vocês já falaram um pouco sobre os desafios que vocês enfrentam ou já enfrentaram. Queria que vocês elencassem esse aqui foi o meu maior desafio, que realmente eu passei e falei, poxa, foi incrível ter conseguido superar isso aqui e realmente é o que eu vou levar, assim, deixar de legado. Como mulher, tu fala ou como pessoa? Tá. Eu acho... Eu vou pensar num daqui do Matheus, que eu acho que vai conversar mais com todo mundo que está aqui. Foi quando a gente teve que tomar a decisão de parar uma aplicação que a gente fazia uns 3 anos atrás, né? E foi bem doloroso, porque a gente teve que assumir o desafio de mudar a chave. O Júlio chegou e falou assim, Lu, existe esse desafio não só para mim, mas para as outras lideranças, existe esse desafio, eu queria que um de vocês topassem. E aí eu disse, eu topo, né? Eu fui a primeira a dizer que topava, peguei o time que tinha lá e a gente desceu para cá. Então, tipo, mudar de chave. Vocês agora vão vender alguma coisa para fora e eu queria que vocês fizessem isso da melhor maneira possível. Eu não pensei muito na hora, não. Disse, para fazer, então vamos embora fazer. Peguei as 5 pessoas que tinham lá, que trabalhavam comigo na época, né, Joãozinho? E a gente desceu para cá e não perguntei para ninguém, não, se queria, né? Talvez hoje eu fizesse isso um pouco diferente, mas foi um desafio complicado, a gente deu muito sangue, a gente queria muito que aquilo desse certo. De alguma forma, a gente trilhou os caminhos totalmente equivocados. Eu acho que só ajudaram a gente a crescer e nos fortalecer. E aí, quando o Júnior falou assim, aí, Lu, como é que faz agora? O que tu acha que tem que fazer? Então, tomar essa decisão foi uma decisão muito complicada, porque você tem que assumir que não deu certo, né? Você foi lá, quis um desafio e você vai ter que assumir, não dá certo. Você assumir que você fracassou é algo difícil, né? Ainda mais assim para o time, é muito complicado você demonstrar uma vulnerabilidade num nível desse, assim, a decisão que eu tomei aqui e onde eu trouxe vocês, ela fracassou. E a gente vai ter que buscar outra forma de trabalhar. Então foi talvez assim um momento mais complicado. Eu fiquei com muito medo das pessoas que trabalhavam comigo, vou embora, não quero saber, ou então me colocarem de maneira como se eu fosse a grande culpada, embora eu fosse a grande responsável, né, do processo. No final das contas, deu muito bom. Eu acho que isso fortaleceu, né, a nossa relação. Isso uniu a gente muito mais. Assim, são pessoas que eu amo trabalhar de verdade. Assim, amo estar junto com eles, porque a gente passou um perrengue. Foi muito difícil, né? E isso, o juízo das pessoas, e julgamento, e a gente não saber o que a gente vai fazer, vai ser descartado e tudo mais. E a gente conseguiu dar a volta por cima. Né? E estamos aqui falando sobre isso agora. Então, ainda empregados também, né? Isso é importante dizer. Né? E deu certo. Eu acho que, no final das contas, talvez esse foi o maior desafio que eu tive aqui dentro. Falando em perrengues, lembrei assim, perrengues chiques, né? 2019, logo quando eu entrei, eu tinha poucos meses de casa, negociaram um tal de reality show chamado Desafio do Arroz. E era com a TV Mirante. Nesse mesmo mês que a gente tinha que gravar o reality show aqui no restaurante,
que, por causa do barulho, fizeram locações para a gravação ser de madrugada. Então, a gente tinha que gravar à noite e, nesse mesmo mês, como tudo pode dar errado, né? A gente foi auditado pelo... Para vocês entenderem, a gente é uma empresa que importa produtos. E para a gente ter importação, a gente tem que ter certificado do Inmetro. E isso foi bater lá no marketing, porque o marketing tem saque. Então era assim, eram datas que tinha que... Um dia tinha que madrugar, acompanhando a gravação do reality show, no outro dia tinha que estar sentada produzindo um relatório junto com o saque, para a gente poder compilar todos os dados dos clientes, criar um relatório de 1 ano, porque eles precisavam de um relatório de 1 ano, para a gente poder receber a certificação do Inmetro e assim liberar as mercadorias da importação. Ou seja, se desse merda, a gente não ia poder comprar... Desculpa a palavra, gente. Não ia poder importar produtos de fora. Então, assim, eu me via tendo que dar conta... A gente, claro, tem uma equipe de marketing do Espaço, na época era até o Riva André. A gente acompanhava o reality show de madrugada. No outro dia, 10 da manhã, estourando, eu tinha que estar lá no marketing, porque eu já tinha que acompanhar os relatórios. E foi um mês que, assim, a fio, eu sentei com a minha analista de saque e botei a mão na massa e fui fazer com ela, porque eu sabia que 3 dias não dava para gerar um relatório de 1 ano, fazendo o compilado, vendo... A gente era auditado até pelo tempo de resposta, porque tinha que ser até 24 horas, então a gente tinha que mandar uma planilha toda, a gente via toda a tratativa para eles e para uma auditoria poder bater e ver, olha, realmente o Grupo Mateus atende o cliente no horário tal, tem tantos atendimentos. Então, eu digo assim, quando eu olho para trás, meu Deus, eu acho que ou eu estava tomando Red Bull, não sei o que eu estava tomando naquela época, porque eu me vi em 2 situações que eu tinha que acompanhar, porque era minha responsabilidade. Eu sempre gostei de acompanhar as coisas também, até para ajudar, apesar de ter analistas embaixo de mim, eu queria empoderar as pessoas e estava ali ajudando, porque eu sabia que se precisasse chamar fulano de tal da supervisão da loja, por causa que era uma gravação no restaurante. Quando você fala que é coordenador, você consegue acelerar o processo, porque nem sempre o analista tem a porta aberta, então eu precisava acompanhar. Da mesma forma, eu fui acompanhar o saque para gerar esse relatório. Então, assim, quando eu me vejo, meu Deus, acho que hoje, uma mulher cansada, não conseguiria. Mas foi 2 momentos, assim, surreais, porque eu tinha que acompanhar um reality show de madrugada, uma gravação, e outro tinha que estar, no outro dia, já fazendo o relatório de saque e virando noite, literalmente virando bicho, né? Pra estar tudo dentro do prazo e poder fazer a entrega. E, tipo assim, claro que depois tirei minhas folgas, claro, mas são 2 mindsets diferentes. Eu tô lidando com uma gravação, com público de TV e o outro com relatório. Então eu digo assim, qual foi o maior desafio? Foi encarar 2 projetos paralelos que tinham continuidade, tinham prazos reduzidos e pouco tempo para execução. Só fracassos, acumula-se, fracassos. De verdade, assim, o Mateus... e eu não coloco ônus pro Mateus, não. Eu acho que talvez seja um dos ambientes assim, que eu mais acho que estou propensa. Assim, eu trabalho bem com temperatura alta, que é aqui no Mateus. É viciante para mim. Assim, todo dia tem um nível muito alto de decisão para tomar, de problema para resolver. Então, isso para mim é um combustível muito forte. E aí, obviamente, para isso você vai sacrificar alguma coisa, sendo honesta. Eu ainda não consegui chegar num equilíbrio, então, assim, tem uma série de sacrifícios, desde ver os meus pais com a frequência que eu gostaria de estar presente na vida da minha filha, como eu acho que ela precisa, de ter tempo para mim mesmo. Eu sou um ser humano, preciso de tempo, né? Não é só o indivíduo que trabalha e tudo mais. Vida pessoal, então, romântica, alguma coisa nesse aspecto, tudo fica muito comprometido, né? Não, mas assim, isso muito pensando na minha realidade, né? Eu vou dizer assim, nossa, tá tudo lindo. Não tá, mas são opções que eu acho que a gente faz, né? Eu tô numa fase que eu quero, de fato, isso não é um custo para mim. Abrir mão dessas coisas não é um custo muito alto. Talvez eu mude de opinião daqui 1, 2 anos. Gostaria de ter um equilíbrio maior, obviamente que hoje eu vejo meus pais menos por conta da pandemia. Isso é natural, tenho 2 pais idosos, não dá para fazer.
Mas, de qualquer forma, é um custo que, para mim, hoje, compensa. Né? Mas isso, esse ser humano que eu sou hoje, essa mulher que eu sou hoje, né? Então, acumular essas coisas, para mim, tá tranquilo. Mas dizer que é sucesso, não é sucesso. Gostaria que fosse, mas não é. A Lu tem uma filha, né? Então, hoje, eu sou uma pessoa, sou solteira, tenho os meus pais, eles têm uma idade chegando, são quase idosos, então eu consigo dar atenção para eles. Eu vejo assim, hoje, por causa da pandemia, as pessoas assim, sêniores têm uma necessidade de trocar ideia contigo, de você dar aquela atenção para ele, né? Então, eu consigo sim equilibrar a parte de vida em casa, né? Consigo trocar ideia, consigo visitar, consigo acompanhar, almoçar, enfim. Mas, e os hobbies que a Mayara faz? Eu virei uma pessoa que depois... A gente tem, assim, trabalho em alto nível aqui, né? A gente gasta toda a energia do dia no Mateus. Eu comecei a olhar depois pra mim como indivíduo pessoa. Quem é a Mayara que vai envelhecer daqui a alguns anos, né? Então, volta e meia eu digo que vou entrar na academia, não entro, aí eu minto pra mim, me inscrevo na academia, aí não vou, aí depois eu fico, meu Deus, quanto eu já paguei e não fui. Então, eu tento, começo, aí desisto, volto de novo, aí eu fico relutando, vou continuar, aí eu fico mentindo pra mim mesma, aí eu falo, equipe, bora malhar, aí o pessoal vai, eu não vou. Então, e assim, né? Então, tô tentando voltar. Mas questão de equilíbrio, eu digo que preciso melhorar bastante, Lu. É natural, gente, assim. Eu acho que é pelo o contexto da nossa sociedade, enfim. A gente ainda precisa trabalhar bem isso com a gente. Talvez a gente não tá certa, a verdade é essa, a gente não tá certa. Talvez a gente deixou algumas coisas de lado porque foram decisões nossas. A gente não pode até se vitimar e dizer assim, poxa... A gente optou por isso, vamos dizer assim. A gente buscou. Eu vi um resumo da Luciana, que ela procurou estudar. Ela sempre quis conciliar, né, a carreira tanto acadêmica como a parte também técnica. Sim. Então, a mesma coisa, gente. Eu sempre fui a pessoa que devorava os livros. Fui fazer especialização, fiz outra especialização. Então, assim, foi opção minha diminuir o meu tempo de lazer para poder trabalhar o meu profissional. Hoje, claro, eu tenho que virar a chave de assim, ter um hábito saudável, porque o corpo vai cansando. Você vai se sentindo cansado no final do dia. Cansado assim, né? Ninguém tá com falta de ar, mas cansado mesmo você sente que poderia ser mais produtivo. Então, é isso que a gente precisa. Começa a perceber que vou engajar o meu tempo melhor nisso, vou levar o meu intervalo para isso, final de semana, vou visitar meus pais, agora não, em pandemia não pode, lockdown, mas vou visitar um local que vai fomentar minhas ideias, referências, enfim. Aí eu percebo muito, porque eu acho que por causa dessa pandemia eu me retraí muito em casa. Tudo que eu preciso fazer eu fico em casa. Assisto todos os streams, Disney Plus, Netflix. Então, assim, a gente meio que se retraiu, até uma condição social, talvez. Mas eu acho que, sei lá, daqui a 2 anos, quando todo mundo se vacinar, a gente consiga voltar à vida social saudável, né? De trocar ideia com o amigo, com a equipe, com os colegas, de dividir um ambiente e, saudavelmente, de poder ter um espaço de qualidade de vida, que é o que eu acho que talvez a gente não tenha agora por causa de vários fatores. Eu não sei, acho que no fundo o pessoal vende um negócio que acho que a gente, milhões de brasileiros, passam, né? Uhum. Dificilmente você... Obviamente que eu acho que deve ter meia dúzia de sortudos ali, mas majoritariamente as pessoas que estão na correria não conseguem conciliar isso como gostariam, sempre precisa, né? Não vai ter. Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem pergunta para fazer? O Will tem uma pergunta. O Will. Cada vez. Cuidado, não se empurre, não precisa. Alguém tem pergunta? Não tem, tá ótimo. Ai, acho que não. Ih, Nicolas! Nicolas foi o primeiro. Daqui a pouco aparecem 3 perguntas. Eu e o. Acho que tô perto dela.
Boa tarde, eu sou o Nicolas. Eu queria perguntar como é liderar outras mulheres. Tá. É maravilhoso. Porque, assim, talvez a gente... Não sei no caso da Luciana, mas no meu estilo de liderança, eu fico mais perto delas por trocar ideias, por poder perguntar como é que tá, o que precisa, uma ajuda. Já com por exemplo, João, que tá bem ali, eu fico, João, como é que tá? E assim, com os meninos eu brinco mais, vamos dizer assim, mas de uma forma de poder interagir no dia a dia. Já com as meninas a gente consegue se aprofundar do dia a dia, porque você sabe que o problema que ela passa, tu tá passando também. Então, é algo que, assim, eu gosto e com o tempo, assim, o marketing tinha mulheres e quando eu fui fazendo as contratações de renovação ou de novos cargos, eu sempre olhava vou colocar uma mulher. Claro, tendo na vaga ou candidatos, então eu sempre dava uma atenção, claro que não era favorecimento, mas eu dava oportunidade para a mulher chegar naquela vaga. Já com o Mateus Mais, o projeto foi crescendo, então a gente meio que está equilibrando, porque a gente tem uma parte de desenvolvimento que infelizmente, a gente não consegue encontrar mão de obra qualificada no nosso mercado. É chato, a gente fica buscando desenvolvedoras mulheres, mas a parte operacional da equipe, dos outros núcleos dentro do Mateus Mais, tem mulheres, então a gente fica assim maravilhado, porque a gente pode equilibrar a equipe e não ficar só aquelas panelinhas de só homem, só mulher. Então, quem sabe a gente chegue já no nível de ter mais devs e devs femininas. Tu tá com um maravilhoso aí, liderar a mulher, não posso fazer menos, né, Mara? Não tem condições. Olha, eu vou falar de números agora, a supervisor que mais tem mulheres é essa que eu cuido, então, né, tem muitas mulheres, né, somos uma supervisão muito inclusiva. O que eu gosto de trabalhar com mulher porque sempre a gente tem um olhar um pouco mais complexo para o mundo mesmo, né? Então, geralmente as discussões são mais ricas de construção, né? Comumente, obviamente que eu não quero segregar, mas de maneira geral, pela construção que a gente tem, essa pergunta é capciosa, viu, Nicolas? A construção social que a gente tem, o homem costuma ser mais cartesiano, né? Então, é mais aquele de um ponto até o outro. E a mulher, ela costuma ter uma visão um pouco mais aberta, né? Sobre vários pontos de contato, até porque a gente é condicionada a pensar em muitas possibilidades. Até para tu sair da tua casa, tem que pensar em várias possibilidades. A roupa que tu vai usar, o calçado que tu vai usar, o lugar que tu vai andar. Então, a gente fica o tempo inteiro tendo que processar uma série de informações para tomar uma decisão. Então, para mim, nesse aspecto, é sensacional, é melhor que maravilhoso. Sim. Pronto. Para mim é sensacional liderar mulheres. Mais alguma pergunta, gente? Eu não sei se vai ser uma pergunta assim um pouco oficial, mas o que vocês gostariam que tivesse dito para vocês antes de vocês assumirem o cargo de liderança? Eu vou dar a honra para a Mayara. No meu caso, assim, fechar o escopo é esse. Não, no meu caso, talvez você vai solucionar problemas que você nunca imaginava que ia conseguir. Até uma observação, tipo, tem pessoas, são perfis, né, que meio que ficam travadas quando tem que lidar com alguma resolução, alguma atividade, enfim. E geralmente quando chega no nosso colo já é um problema, é uma bomba que você tem que resolver, né? Então, meio que o Grupo Mateus meio que te condiciona a isso. Tu tem um desafio que provavelmente já chega na tua mão como se fosse um problema para tu solucionar. Então, não tenho medo mais disso. Se talvez lá 2 anos atrás alguém me dissesse assim, ó, o cargo vai te desafiar nisso. Não. O cargo vai te desafiar nisso. E seria resolver problemas e gostar de problemas mesmo, de já não ter mais medo de lidar com aquilo.
só pra não bater na mesinha. Ah, tá. Não bata aqui. Bom, no meu caso, eu gostaria que tivessem me dito assim, de cara já escolhe 4 pessoas aí para segurar na tua mão, né? Escolhe assim 4 pessoas para segurar na tua mão, porque não vai ser fácil, né? De alguma forma a gente tem conseguido isso. O Will tá ali, o Nicolas tá ali. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tá ali, então... e a Ariadne, que não tá aqui. Ariadne, toda hora eu fico sacaneando ela com o nome dela. Tô errando o nome dela. Mas é importante a gente ter pessoas que vão nos apoiar. Não só as lideranças, as pessoas que estão no primeiro momento, mas o time de maneira geral, né? Então, acho que é importante você dizer assim, ó, cara, tu vai ser líder? Escolhe umas pessoas aí para te apoiar, porque você tá ali sendo sujeito ao julgamento das pessoas o tempo inteiro. Assim, por mais que você, eu lido bem com isso, não é uma coisa muito simples. E fora que você quer que, de fato, ser inspiração para as pessoas, você quer ajudar as pessoas a construir, você quer construir um negócio legal de maneira coletiva. Então, o desafio é muito grande, né? Então, se alguém disser assim, cara, tu vai ser líder, mas eu vou te dizer assim, ó, escolhe aí umas 3 pessoas, só para segurar na tua mão mesmo, porque não vai ser fácil, né, Nicolas? E eu acho que seria uma boa coisa que eles teriam a me dizer. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Não? O Will quer perguntar, ele levantou a mão. Eu vi. Não? Ah, desculpa, eu tinha visto. E aí, pessoal? Ninguém mais, né? Oi, meninas. Gente, eu queria uma pergunta. Eu acho que muitas mulheres aqui se inspiram, né? Em virar um dia uma líder, em virar um cargo de confiança na empresa. E a dica, né? Para que as meninas tenham essa coragem, que vocês falarem para elas, tipo, façam isso, foquem nisso, né? Estudem. Um exemplo do que fazer, para que elas tenham força, né, e coragem para chegar onde vocês chegaram hoje. Eu não sei direito onde eu cheguei, tá? Mas só para deixar claro, assim, que eu não sei. Cara, eu acho que chama teu líder no canto e fala assim, meu irmão, eu quero liderar. O que eu tenho que fazer? Obviamente que eu acho que algumas pessoas podem ter um certo constrangimento, mas de verdade, gente, deixem claro, né? Não só nas atitudes de vocês, porque a atitude vai falar muito mais do que a palavra, né? Deixem claro nas atitudes e também deixem claro para o cara que está gerindo vocês, ou a mulher que esteja gerindo vocês, que é o que vocês almejam. Olha, eu queria fazer, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que trilhar? Toda a minha trajetória aqui no Mateus tem muita relação com isso. Eu sempre ia lá no Júnior, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer para me dar mais um passo aqui? E ele me dizia, Lu, isso. Então, beleza, vou lá e a gente faz. Eu acho que é importante, não só na atitude, né? Porque às vezes você já tem uma atitude ali, você é proativo e vai atrás e gosta de chamar o pessoal para iniciar algumas coisas, mas deixe claro para a pessoa que está te gerindo de que para aquilo ali é importante para você e você queria que ela te ajudasse a chegar. Ainda mais a nossa cultura, que é uma cultura que estimula muito a formação de lideranças, né? Então, eu acho que é um lugar assim, rico para esse tipo de coisa. Deixar claro para quem está na gestão o que vocês querem. Pode não ser para amanhã, mas algo que vocês estão almejando para os próximos meses ou anos. Acho que isso. E, complementando, deixar claro, pedir ajuda e pedir o feedback. Eu acredito que tu pedindo honestamente para o teu líder o feedback, ele vai conseguir, se ele te acompanha, né? Se ele te acompanha no andar das tuas atividades, ele vai saber ter esse olhar mais apurado. O que tu precisa melhorar, o que talvez a empresa ainda não deixou tu desenvolver. Então, acho que você pedindo esse feedback, o líder vai conseguir trazer, talvez já tem alguma coisa aqui acontecendo, e ele pode te encaixar num projeto, te encaixar talvez numa demanda que depois vire um projeto. Então, é muito disso. Não tenho vergonha de pedir o feedback para o líder, sentar, conversar, entender também como é que tá os próximos passos da empresa, porque aqui tá 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, jogo aberto com o seu líder. Pode pedir e ele vai... É um trabalho nosso, desenvolver vocês. Sim, claro. Entendeu? Então, é só pedir ajuda que a gente vai tentar, de alguma forma, já
traçar um caminho para vocês assim daqui para frente. Mais alguém, gente? Falta do Will. Oi, boa tarde. Meu nome é Jonatas. E só pegando o gancho do Nicolas aqui, eu queria saber de vocês como é liderar homens. Fácil, besteira. Tem que dizer uma palavra melhor aqui, né? Cuidado com as palavras, né? Olha, Jonatas. eu acho que é tranquilo. Obviamente que tem, assim como para liderar mulheres tem coisas que são sensacionais e talvez por conta da complexidade de alguns momentos isso não é tão positivo. Então, liderar homens também tem esses prós e esses contras. Então, às vezes você está numa discussão ali, não que nós não sejamos objetivas, né? Por favor. Mas, como a gente tende a ver o mundo de maneira um pouquinho mais complexa, talvez chegar a algumas soluções, porque pensar simples é um negócio que não é muito simples, não, é bem, bem complicado. Então, acho que nessa coisa de ser cartesiano e todo o resto, eu pelo menos tive pouco problema de liderar figuras masculinas na minha vida, então não é uma coisa que eu tenha isso em alta cota, mas é tranquilo assim como liderar mulheres, assim como liderar alguém da comunidade LGBT, que mais é isso, né, Wade? Né? É bem tranquilo, para falar a verdade. Tem prós e contras como qualquer ser humano, mas Do meu lado também sempre foi tranquilo, tanto no marketing, agora com o Matheus mais. E a gente aprende a trocar também. A gente sai um pouquinho da pessoa retraída, assim, com lidar com o fato que você é uma pessoa superior àquele cargo de analista que é um homem. Mas, assim, eles foram respeitosos comigo e eu com eles. Então, é muito tranquilo. Assim, a gente não faz, acho que a cabeça da Lu é a mesma coisa, não faz distinção por ser mulher ou homem. Acho que no dia a dia a gente trabalha por igual com os dois. Só que com o homem a gente meio que não tem, a gente não envolve ele, assim, numa proximidade a mais com as meninas, vamos dizer assim, porque referências, hobbies iguais. E com os meninos não é tanto, né? Só no banheiro, que não vai junto, né? Enfim, então... Mas é muito tranquilo, assim, é fácil também. Acho que por ter essa iniciativa de proximidade, a gente consegue ter ideias, falar de referências, enfim. Então, pra mim também foi muito tranquilo. Foi pior que a do Nicolas, viu? Tem mais uma pergunta aqui, tá? Boa tarde. Queria saber se em algum momento vocês duvidaram da capacidade de vocês, das coisas que vocês dominam, assim, com muita convicção, só pelo fato de serem mulheres, serem questionadas só por serem mulheres. Quer começar? Pode ser. Já tiveram algumas situações, sim, né? Talvez algumas coisas são repetidas tantas e tantas e tantas vezes, você não sabe mais se aquilo de fato é ou se é alguma coisa que estão só repetindo. Então, já aconteceu algumas vezes, né, nesse processo. No meu caso, por exemplo, um projeto muito grande que demanda muita técnica, que demanda muita gente. Já aconteceu mesmo de eu escutar tanto aquilo, será que consegue, mas tu é mulher e tudo mais, e você fica assim, bom, será que realmente eu consigo, né? Mas aí a gente tenta se fazer de moca e segue, porque, né, se a gente for dar ouvido para essas coisas, a gente realmente vai ficar parada, não só pelo fato de ser mulher, né, mas tem uma série de outras coisas. Comigo já aconteceram algumas vezes, né? Nenhuma dessas vezes me travou para que eu pudesse transcender e tudo o resto, mas é bem desagradável, desconfortável, né? Já aconteceu comigo também, e chegou ao ponto de eu ter que ficar me perguntando se era um posicionamento meu errado, se eu estava errada,
ou se eu estava transmitindo alguma coisa na minha fala erroneamente que a pessoa não estava entendendo. Então, já aconteceu, e até assim, de eu levar conhecimento, de eu tentar, será que eu que estou errada? Mas, no caso, eu estava certa. Então, assim, já duvidei muitas vezes, será que eu estou indo pelo caminho certo? Mas sempre tentando levar o aprendizado. Poxa, eu disse, eu falei, expus minha opinião. Pode ser que lá na frente a gente vai descobrir se aquela decisão que a pessoa levou estava certa ou estava errada, ou se eu ali do lado, tendo conhecimento técnico, tendo conhecimento de causa, que não era bem daquele jeito, e aí a gente meio que paga para ver, né? A gente meio que, sabiamente, é o povo da Copa, já sabe o que ia acontecer no final, e a gente tenta trabalhar e assim vai adquirindo alguma experiência, né? E não trava, não vai travar a gente, mas a gente meio que vai ganhando experiência de causa e vai trabalhando em cima daquilo para poder tentar ter, da próxima vez, 2 vezes mais ativa e dizer, olha, não é por aí. Bem, pessoal, nós vamos encerrar por aqui nossa terceira roda de conversa, né? A última roda de conversa da semana do Dia das Mulheres Virão. Gostaria de agradecer demais a disponibilidade da Nayara e da Luciana. Foi incrível, meninas. Nós adoramos escutar as histórias de vocês. E gostaria de pedir que vocês só ficassem aqui mais um momentinho para a gente tirar uma foto. E lembrar vocês que na segunda-feira a gente vai ter vários conteúdos no Aestro, tá? É referente ao Dia da Mulher, já que a gente não vai conseguir fazer um evento presencialmente. Mas quem não tiver já baixa, tá, pessoal? Utilizem o Aestro, por favor. E obrigada pela presença de todos, tá?